João capítulo 17, verso 25 e verso 26. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Vamos pedir, meus irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Senhor, qualquer pecado na nossa alma nesse momento, Senhor, nos perdoe. Nós pedimos em Cristo, seu Filho. E o nosso desejo nesse momento, nosso coração, que o Senhor fale conosco, que a sua palavra tão bendita, tão santa, Senhor, esses dois versos tão preciosos, Senhor, eles se tornem claros para a nossa alma, nós possamos ser edificados, Senhor, na verdade. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, e que o nosso, tanto que nós entendamos, como o nosso coração receba com fé, com obediência, para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Oramos assim, Senhor, e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar os dois últimos versículos dessa gloriosa oração, grande oração. Eu pretendo, se Deus permitir, no próximo domingo, fazer um resumo de toda a oração, antes de nós passarmos para a última parte do livro, que vai aí do capítulo 18 até o capítulo 21, que já é a morte de Jesus, ressurreição, tudo que vai acontecer após a morte de nosso Senhor. Enfim, Jesus realmente se entregando por nossos pecados, né? Mas domingo que vem, então, ainda pretendo ficar com vocês aqui no capítulo 17, nós olharmos, darmos uma olhada geral e tirarmos lições importantes. Tudo que nós já estudamos aqui, foram vários meses estudando esse capítulo. E assim, fazemos um resumo para a nossa edificação e fortalecimento na semana que vem, se Deus quiser. Mas hoje eu pretendo encerrar realmente a exposição, né? Que é versículo por versículo. Nós fizemos aqui durante esses últimos meses, irmãos, desse capítulo. E esses dois versículos, irmãos, nós podemos dizer duas coisas sobre eles aqui para nós, antes de nós entrarmos realmente nele, para nós entendermos o assunto que ele está falando aqui. Primeira coisa é que esses versículos eles fazem um resumo de toda a oração do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui é o que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo já veio, se torna assim a essência do que o nosso Senhor Jesus orou, pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo orou, em relação à sua obra sacrificial, a sua entrega, a oração sacerdotal de Cristo. Então aqui é a essência e o resumo de tudo que ele pediu, né? Porque aqui ele está orando ele está aqui, na verdade, fazendo um último relatório. Lembra que eu falei para vocês que esta oração, ela é assim uma mistura entre pedidos e relatórios, solicitações e relatórios. Às vezes o Senhor Jesus Cristo fazia solicitações, pedidos, e às vezes ele dizia assim o que ele tinha feito. E aqui é um relatório, né? Ele diz o que ele fez por toda a sua obra. Então, aqui é um resumo, na verdade, desta oração, mas na verdade toda a obra de Jesus, desde que ele começou o seu ministério com seus discípulos, meus irmãos. Então, temos aqui então este resumo. Mas uma segunda coisa, importante coisa aqui, é que estes versículos também, esses dois versículos, eles apontam para o futuro. Então, é como se fossem assim, dois versículos de transição, que mostram a essência da oração e de toda a obra do Senhor Jesus Cristo, por toda a sua vida, por todo o seu ministério público, né? E olham para o futuro, apontando para o que ele iria fazer imediatamente após a oração. O que ele iria fazer? Ele iria se entregar para morrer na cruz do Calvário. Ele iria consumar a sua obra, que ele veio realmente para morrer pelos nossos pecados. Então, quando ele diz aqui nessas palavras, irmãos, eu queria que vocês observassem aqui no versículo 26,
ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e olha o que ele diz em seguida: e eu farei conhecer mais, né? Então isso mostra o quê? Que ele tinha realmente já realizado uma obra até aquele momento de fazer o nome do Pai Celestial conhecido para os discípulos, mas que isso não tinha acabado, que ele ia fazer mais. Esse mais se refere ao que vai acontecer a partir do capítulo 18 até o capítulo 21, né? Ou seja, a morte de Jesus, sepultamento de Jesus, ressurreição de Jesus, tudo o que ele ainda iria fazer, finalizando o que ele realmente, a sua obra aqui neste mundo, desde que ele se encarnou, ele veio para isso, ele veio para morrer por nossos pecados. Então, esse mais aqui se refere a isso, né? Então, nós temos, irmãos, aqui um resumo da oração, de toda a obra de Jesus, de todo o Evangelho de João, em certo sentido, né? E uma antecipação daquilo que ele iria realizar, daquilo que ele iria fazer. Jesus está aqui dizendo: olha, eu vou realizar esta obra ainda, eu vou fazer mais ainda pelos discípulos. Mas o que percorre, meus irmãos, toda este resumo, e na verdade a essência da obra de Jesus, é a essência da oração. O que percorre aqui? Qual é a palavra que mais aparece aqui nesses versículos? Vamos observar. Versículo 25 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer, mas para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Qual é a palavra que mais aparece aqui? Conhecer, conhecimento. Então, na verdade, o que Jesus veio fazer, essencialmente, irmãos, trazer para nós, que é a maior de todas as bênçãos, é a maior bênção que existe, e que ele veio trazer, que ele veio nos dar. Ele veio nos trazer conhecimento do Pai, ele veio nos trazer conhecimento de Deus. Então, toda a obra de Jesus, desde o seu nascimento, que João diz lá, no primeiro capítulo ainda, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais adiante um pouquinho, lá no versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo que Jesus veio fazer desde o seu nascimento, mas especialmente ali no seu ministério público, aqueles 3 anos que ele passou com os discípulos, foi trazer o conhecimento de Deus Pai, foi trazer o conhecimento, ele como verbo, como a palavra que ele foi trazer o conhecimento de Deus Pai. Mas quando ele diz assim: eu farei conhecer mais, essa obra de Jesus de trazer o conhecimento de Deus Pai vai continuar quando ele morre, quando ele é sepultado, quando ele ressuscita. E na verdade, essa é a obra que Jesus ainda permanece fazendo, porque Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, que ele já tinha prometido aqui várias vezes, o Espírito Santo iria ser enviado por Jesus, para que Jesus continuasse ensinando através do Espírito Santo. Então, e que ensino é esse? Qual é a essência desse ensino? O conhecimento de Deus, irmãos. Tudo que o Senhor Jesus Cristo pede aqui na oração de João 17, quando ele diz assim: glorifica o teu nome, quando ele diz... ele pede, ele faz aqui os relatórios dele, mas outros pedidos que ele faz aqui, ele pede pela proteção dos discípulos, ele pede pela santificação dos discípulos, nós já estudamos tudo isso aqui, ele pede pela unidade dos discípulos, e o finalzinho de tudo, o último pedido que realmente, todos esses pedidos que ele faz, vai desembocar nesse pedido, é para que eles vejam a minha glória. Mas qual é a essência de tudo isso? Por que ele pede que ele seja glorificado, que o Pai seja glorificado, que o Pai guarde, santifique e glorifique os discípulos? Qual é o final de tudo isso? O que os discípulos realmente vão ter na glória? O que eles já têm aqui, mas vão ter em plenitude na glória? O conhecimento de Deus, conhecimento de Deus Pai. Então, meus irmãos, é isso que Jesus veio fazer. Se nós pudermos resumir a obra de Jesus é essa. A obra de Jesus é nos trazer o conhecimento de Deus que nós não tínhamos por causa do pecado, por causa de Adão. Desde que Adão caiu, nós caímos em Adão, nós nos tornamos ignorantes, nós nos tornamos tolos, nós nos tornamos pessoas que desconhecem a Deus e que têm, portanto, uma ignorância mais terrível de todas. Nós vivemos em trevas, mas o Senhor é a luz do mundo, é o Verbo,
é a palavra. Então ele nos traz, irmãos, o conhecimento mais importante de todos que nós temos, que nós precisamos ter. E ele diz aqui que esse conhecimento só tem os discípulos, que a humanidade caída, alienada, caída em Adão não tem. E essa humanidade aqui é um mundo. Ele diz: o mundo não te conheceu, mas eles te conheceram. Então a humanidade, apesar de que Jesus Cristo já veio, a humanidade, como humanidade, continua ignorante, continua sem saber, continua sem conhecer. Mas a igreja, os discípulos conhecem. E a igreja, os discípulos estão nesse mundo para levar esse conhecimento para a humanidade. A igreja é um luzeiro. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. A igreja é coluna e baluarte da verdade, como diz Paulo, como disse o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos aqui esse texto. Assim, quando você olha a oração, você vê que realmente tinha que encerrar com esses 2 versículos. Porque esses 2 versículos, eles apontam para, repito, a essência da oração, a essência de toda a obra de Jesus e o que Jesus Cristo ainda iria continuar fazendo e continua fazendo até hoje. Que tudo que ele veio fazer é nos livrar do nosso pecado, da nossa ignorância, da nossa miséria e nos levar à maior bênção de todas, que é o conhecimento de Deus. Pois bem, meus irmãos, e é sobre este conhecimento que nós vamos estudar aqui com esses 2 versículos. Esses 2 versículos são riquíssimos, irmão, muito ricos. Quando eu estava estudando aqui e preparando aqui o meu esboço para apresentar para vocês, eu fiquei pensando assim, é muita coisa, irmãos, é muita coisa. E o que, na verdade, nós vamos fazer agora é apresentar para vocês algo que, diante da riqueza desse versículo, ainda é muito superficial, né? Mas, com a graça de Deus, quero apresentar com fidelidade. E aqui eu quero dividir meu assunto, irmãos. O tema aqui desses 2 versículos é que o mundo não conheceu, mas a igreja conheceu, mas os discípulos conheceram. O mundo não conheceu a Deus em Cristo, mas os discípulos conheceram. E nós temos aqui, portanto, 4 partes aqui que eu queria apresentar para vocês, 4 pontos aqui nesse tema. Primeiro, é um conhecimento do Pai justo, né? É muito significativo que o Senhor Jesus Cristo chame o Pai Celestial aqui de Pai justo. É um conhecimento que mostra que Deus é justo, que o Pai é justo. Segundo lugar, Jesus Cristo aponta que há uma ignorância no mundo. Ele diz: o mundo não te conheceu. Em terceiro lugar, ele fala que os discípulos conheceram. E é todo realmente a principal, aqui, maior parte do ensino e das palavras de Jesus aqui se referem a este conhecimento dos discípulos, esse conhecimento espiritual que o mundo não tem. E a última parte, a 4ª parte, Jesus diz qual é o que vai resultar, ou qual é o propósito desse conhecimento, que é, na verdade, o amor, né? Então, o conhecimento para o amor. Então, nós temos aqui essas 4 partes, irmãos. Primeiro, é um conhecimento do Pai justo. Segundo, é um conhecimento que o mundo não tem. Terceiro, é um conhecimento que os discípulos somente de Cristo têm. E é um conhecimento para o amor, né? Então, vamos estudar, irmãos, vamos meditar aqui nesses pontos. Que Deus nos dê graça para nós tirarmos aqui lições muito importantes para a nossa vida, hoje à noite. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Observe, então, que o Senhor Jesus Cristo chama o Pai de Pai justo. Deus é justo. E quando ele chama aqui Deus de Pai justo, não é sem importância. Jesus não chamou aqui neste final e em relação aqui, dentro desse contexto aqui, dentro dessas palavras aqui, o Senhor Jesus Cristo não chamou Deus Pai de justo assim sem motivo. Ele tem um motivo para isso. O motivo dele, irmãos, em chamar Deus Pai de justo é mostrar que tudo que o Pai fez foi dentro do seu atributo de justiça. Ele fez de acordo com a sua justiça. Deus Pai não é injusto. Deus não é injusto. Em Deus não existe nenhuma injustiça.
Deus é absolutamente justo. Deus é o padrão da justiça. Deus é a justiça. E ele chama aqui o Senhor Deus Pai de Pai justo para mostrar para nós, meus irmãos, que tudo que ele realizou, porque você observa aqui que o Senhor Jesus Cristo diz assim, o mundo, Pai justo, né? O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. O que ele quer dizer é que este envio do Pai, envio do Filho por parte do Pai, é de acordo com a justiça do Pai. É de acordo com o fato, a realidade de que o Pai Celestial é justo. E essa ação do Pai de enviar o Filho para a nossa salvação foi baseada, foi pautada na sua justiça. Não houve nenhuma injustiça nisso que Deus fez. Então o Pai é justo, o envio do Filho foi feito em justiça e o Filho também, ele é justo. E tudo isso mostra em toda essa obra, em toda essa revelação gloriosa, e esse é o conhecimento aqui que nós temos de Deus Pai e de Deus na obra de Cristo, é que Deus é justo e de que Deus fez isso em justiça. Porque, meus irmãos amados, a grande questão da humanidade e do mundo em relação ao Senhor Jesus Cristo, eu já preguei aqui, eu já ensinei aqui durante as exposições de João e também nessas exposições da oração sacerdotal, a grande questão que o mundo tinha contra Cristo e que o mundo acusava Cristo, e digo mundo de novo, naquele sentido da humanidade caída em Adão, alienada, que odeia a Deus, que aborrece a Deus, e que era representada pelo povo judeu naquela época, especialmente pela sua liderança religiosa, que nós lemos aqui, o irmão Caleb leu para nós em Atos capítulo 5, como eles continuaram odiando os discípulos de Jesus e não queriam que os discípulos falassem desse nome. Eles diziam assim, não fale desse nome, não fale do nome de Jesus. Eles não gostavam nem de falar Jesus, eles diziam, não fale desse nome. Por que eles eram tão contrários? E qual era a acusação que eles faziam contra Jesus? A acusação era o seguinte, Jesus não é justo. Jesus é um mentiroso. Jesus é um injusto. Jesus é uma fraude. Jesus é uma mentira. Jesus é um enganador. Jesus é um usurpador. E quando nós lemos aqui, já tem antes da pandemia, então já tem um tempão já, que nós estudamos João capítulo 9, né? Que nós estudamos ali o julgamento daquele ex-cego, do caso do ex-cego, que ele se apresentou diante das autoridades religiosas. Ele tinha sido curado por Jesus. E as autoridades religiosas ali, que eram incrédulas, que não acreditavam em Jesus, trouxeram esse homem para eles, e eles começaram ali aquele julgamento, só que aquele julgamento já estava todo viciado, porque eles eram incrédulos, e porque eles não aceitavam a evidência da cura, eles não aceitavam que aquilo provava que Jesus não era uma fraude, mas que Jesus era o verdadeiro Messias, mas eles todo o tempo diziam assim, e eles finalizam dizendo, nós conhecemos Moisés, mas esse aí nós não sabemos de onde é. Ou seja, esse é um falso, é um usurpador, é um mentiroso, é um falso Messias. Quando eles dizem isso, irmãos, eles estão dizendo que Deus é injusto. Eles estão dizendo que, veja o que o homem faz. E essa é a grande questão do pecado. É acusar Deus de injustiça. O que foi que Adão fez no jardim do Éden, quando ele ouviu a serpente, que Eva ouviu, e Adão foi levado ali, comeu junto com a sua mulher do fruto, porque a serpente disse isso para eles, em outras palavras, não assim de forma explícita, mas estava claro ali. O que ele estava dizendo? Deus não é justo. Deus não quer que vocês comam do fruto, porque Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Deus não é bom, Deus não é bondoso. E Adão acreditou, e Eva acreditou, e a humanidade acreditou na mentira do diabo, e tem acreditado na mentira do diabo, e acusam Deus de injustiça, e criam um Deus, esse Deus da Bíblia, esse Deus verdadeiro, esse Deus criador, provedor, redentor, que nós conhecemos na pessoa do Filho de Deus. As pessoas, então, a humanidade no seu pecado diz, esse Deus, nós não queremos saber dele, é um Deus injusto, nós queremos um Deus de acordo com a nossa justiça. Aí eles criam uma justiça deles, aí eles criam um padrão de justiça que é deles, mas que não é de Deus. No entanto, isso é pecado, o pecado é uma ilusão, é uma ignorância, são trevas que acha, que leva o homem a entender que pode estabelecer um padrão de justiça sem aquele que é o padrão de justiça, que é o próprio Deus. Isso é a loucura do pecado.
E toda vez que Deus fala, os homens dizem, nós não aceitamos isso. Toda vez que Deus fala na criação e se revela como Deus supremo, criador, mantenedor, sábio, os homens dizem, nós não aceitamos esse Deus. Aí criam ídolos e adoram a criatura. Toda vez que Deus dá a providência, o pão, a vida, eles não honram a Deus, eles atribuem isso ou a si ou aos seus deuses que eles criam. Toda vez, e quando Deus enviou o próprio filho dele e disse assim, olha, este é o meu filho, creiam nele, ele é a expressão máxima da minha justiça. Mais uma vez eles dizem, não, nós não acreditamos, nós não aceitamos essa justiça, nós rejeitamos essa justiça. Esse Messias que tu enviaste é uma fraude, eles dizem, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é usurpador. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, meus irmãos, no capítulo 16, eu convido vocês a lerem também aqui comigo, por favor, no capítulo 16, no versículo 8, o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele vier, capítulo 16, verso 8, quando vier quem? Quando vier o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado deles. Qual é o pecado deles? Jesus diz no versículo 9, aqui do capítulo 16, do pecado porque não creem em mim. O pecado deles é que eles odeiam a Deus, eles não aceitam a palavra de Deus, eles não aceitam a verdade de Deus, e eles não creem no Messias que Deus enviou, e eles dizem que esse Messias é mentiroso, é enganador, é uma fraude. O pecado deles é acusar Deus de fraude, porque Deus envia esse Messias, Deus justo, o Pai justo, envia esse Messias, e a humanidade diz, não aceitamos esse Messias, não aceitamos a justiça de Deus, não aceitamos o Messias que Deus enviou. O pecado deles é acusar Deus de injustiça. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, mas o Espírito Santo vai convencer a humanidade do seu pecado, que é acusar Deus de injustiça, que é pecar e não acreditar no Messias que ele enviou, mas o Espírito Santo também vai convencer, versículo 10, capítulo 16, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. Ou seja, o Espírito Santo vem e vai dizer assim, olha, vocês que pecaram contra o Filho, e dizendo que o Filho não é o Messias, que é uma fraude, o Filho vai morrer numa cruz, vai ser sepultado, mas vai ressuscitar, e depois de ressurreto entre os mortos, ao terceiro dia, né, ele vai ressuscitar, depois de 40 dias, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois dos 40 dias que ele passa com os discípulos, ele vai subir ao Pai, ele vai voltar para o Pai. Então, isso significa que desde que Jesus ressuscita dentre os mortos, é o Pai dizendo para o mundo, o Filho é o justo, o Filho está do lado da minha justiça, eu, Pai justo, enviei o Filho, e ele é o verdadeiro Messias, a justiça que é minha, está do lado do Filho, e eu estou dizendo que o Filho é um verdadeiro Messias, porque eu ressuscitei o Filho, porque eu levantei ele dentre os mortos no terceiro dia, e porque ele subiu a mim, e eu o recebi como exaltado, Deus homem, como aquele que venceu o pecado, e ele está aqui. Onde é que Jesus está? A Bíblia diz, assentado à direita de Deus Pai, como aquele exaltado. Então tudo isso mostra, meus irmãos, que o Pai está dizendo aqui que Jesus, a justiça está do lado do Senhor Jesus Cristo. O mundo estava dizendo que Jesus é uma fraude, mas Jesus Cristo, Deus Pai, está dizendo aqui não. E o Espírito Santo vai convencer a humanidade disso e vai mostrar essa realidade. Não, a justiça está do lado do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma terceira coisa que o Espírito Santo vai convencer, que está aqui no versículo 11 do capítulo 16. O Espírito Santo também convencerá a humanidade, não somente do pecado, versículo 9, não somente da justiça, versículo 10, mas também do juízo, versículo 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, todos aqueles que rejeitaram a Jesus, que disseram que o Senhor Jesus Cristo é uma fraude,
Eles então estão acusando que Jesus é um injusto. E eles estão dizendo que o Pai que enviou Jesus também é injusto. Mas isso é mentira. O mundo seguiu o caminho da injustiça. A injustiça não está do lado de Deus. A injustiça está do lado do mundo. E o mundo seguiu o diabo, que foi aquele que tentou Eva lá no Jardim do Éden, que foi o primeiro rebelado contra Deus entre os anjos. Esse que se rebelou contra Deus, que é um mentiroso, que ele é o injusto, que ele é o enganador, ele é o enganador. Deus é a verdade, Deus é a justiça, Deus é fiel, Deus não mente, mas o diabo é injusto, é mentiroso, é enganador. E a humanidade está ouvindo o diabo, em vez de ouvir Deus, em vez de ouvir Cristo, a humanidade está ouvindo o diabo, está acreditando na mentira do diabo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: o diabo já está condenado, já está julgado, versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo, que é um título que aparece no Evangelho de João para o diabo, esse príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo, ele está julgado. Então, meus irmãos, voltando para o capítulo 17, versículo 25, quando o Senhor Jesus Cristo chama aqui o Pai de Pai justo, ele está dizendo tudo isso. Ele está falando que o Senhor, Deus Pai, não é o que o mundo pensa. Quando o mundo rejeita Cristo, que foi enviado pelo Pai, e diz que Cristo é uma fraude, o mundo está acusando o próprio Deus que enviou Cristo. O mundo está dizendo que Cristo é mentiroso, que o Pai que o enviou é mentiroso, e que eles são a justiça, e que eles seguem a justiça, só que não é verdade. Eles estão seguindo o mentiroso, eles estão seguindo aquele que é a fraude em pessoa, que é a injustiça em pessoa, que é o próprio diabo. Eles estão em caminho de injustiça e o juízo vai chegar em breve para eles. Mas Deus Pai é justo, o Filho é justo. E o conhecimento, irmãos, veja a diferença. Aqueles que não creem em Jesus, eu quero deixar isso bem claro para os irmãos entenderem o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Aqueles que não creem em Jesus, que é o mundo, estão acusando Jesus de injustiça, estão acusando o Pai de injustiça, eles estão cegos para a justiça de Deus, porque eles estabeleceram uma justiça demoníaca, uma justiça mentirosa, uma justiça que na verdade é injustiça, porque vem da mentira do diabo, vem do engano do diabo. Mas todos aqueles que creem em Jesus, que confiam em Jesus, eles estão dizendo com isso: não, Jesus não é uma fraude, Jesus é enviado do Pai, e o Pai que enviou Jesus, ele não é injusto, ele é justo, e tudo que ele faz é de acordo com a justiça dele. É isso, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo aqui dá esse nome, vocês entenderam? Quando Jesus fala aqui no versículo 25 do capítulo 17, Pai justo, não é sem significado não, meus irmãos. Ele está aqui se referindo à verdade de que o mundo não aceita. O mundo não aceita que Deus é justo. O mundo acusa Deus de injustiça o tempo todo. Mas Jesus está dizendo aqui, não, a injustiça é do mundo. A justiça está do lado de Deus. Na verdade, Deus, ele é a justiça, Pai justo. Em seguida, e agora eu estou continuando a ler aqui o versículo 25 do capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz aqui, Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo, é isso que é o mundo. E aqui nós precisamos entender muito bem. Eu já falei aqui várias vezes nessa exposição, em outras mensagens anteriores, mas aqui eu quero enfatizar muito essa verdade. O mundo é a humanidade natural. O mundo é a humanidade em Adão. O mundo é a humanidade que odeia Deus, a luz brilha, né? Vamos ler alguns versículos aqui para nós entendermos o que acontece com o mundo. Vamos lá para o capítulo 3, por favor. Pega a sua Bíblia lá para o capítulo 3 e versículo 19, e veja qual é a condenação do mundo. João capítulo 3, versículo 19. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, o mundo não te conheceu, Pai. O mundo não te conheceu, Pai. Eu quero aqui fazer uma pergunta para os irmãos. Antes de eu ler o texto, a pergunta que eu faço é o seguinte:
esta ignorância do mundo, veja o que Jesus está dizendo, que a humanidade caída em Adão, a humanidade natural, sem a obra da graça de Deus no coração, ela não conheceu ao Pai, ela não conheceu o Pai como justo. Esse conhecimento, esse desconhecimento, melhor dizendo, essa ignorância do mundo, eu quero perguntar isso para você, mas não é para você responder, não, é para você ficar pensando aqui. Essa ignorância é uma ignorância voluntária ou involuntária? Porque nós temos que pensar o seguinte, meus irmãos, se entre nós aqui tiver uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa, né, que não enxerga bem, essa pessoa, o sol pode brilhar sobre ela de manhã, mas dependendo da gravidade, né, do caso, se ela for realmente cega, ela sente o calor, ela tem um desejo profundo de enxergar, mas ela não pode. Ela quer enxergar, mas ela não pode. Será que é isso que aconteceu com o homem? Será que o sol brilhou sobre o homem no sentido espiritual? Será que Deus mandou um conhecimento para o homem, brilhou a luz sobre eles, mas eles não puderam? Eles bem que gostariam, mas eles não puderam enxergar essa luz. Será que é assim? Não é assim. Veja o que Jesus diz aqui, versículo 18. Jesus diz assim, quem nele crê, capítulo 2, verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como é que essa condenação acontece? Vamos ver no versículo 19, o Senhor Jesus explica aqui. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você está entendendo? Então, vou continuar lendo aqui, mas eu quero explicar isso aqui. A questão é o amor. O que os homens amam? Os homens não amam a luz de Deus. Os homens não amam esse conhecimento que Deus trouxe. Quando Jesus diz aqui, a luz veio ao mundo, Jesus está falando do conhecimento dele próprio, de Deus Pai, que Deus trouxe à humanidade, que Deus deu à humanidade através da pessoa do seu Filho. O Filho é o Verbo, o Filho é a palavra de Deus Pai, e o Filho veio, o Filho é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. A luz brilhou com maior intensidade, irmãos. O próprio Deus veio aqui nesse mundo, se encarnou e falou com os homens e mostrou-se aos homens através do seu Filho. Mas os homens não amam essa luz. Os homens odeiam a luz. Não é que os homens não puderam e não tiveram condições de chegar à luz. A luz brilhou, mas é que eles não a amaram. Eles amaram a escuridão. Quando a luz brilhou aqui sobre a face deles, eles correram para a sombra, para as trevas, para a escuridão. Por que eles correram para a escuridão? Jesus vai explicar aqui. Jesus vai dizer assim, vamos continuar lendo, eu vou ler aqui de novo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Foi por isso, e Jesus diz mais no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz mostra a natureza das obras, a luz mostra que tipo de obra é, a luz mostra qual é a qualidade ou falta de qualidade daquela obra. A luz mostra o que aquela obra é. Por exemplo, irmão, nós estamos aqui, existem essas lâmpadas aqui. Lá fora existem lâmpadas, nas ruas existem lâmpadas. Por quê? Porque nós não podemos enxergar sem luz. A luz é reveladora, a luz mostra, a luz brilha, a luz manifesta, a escuridão encobre. Os bandidos preferem fazer as coisas à noite, os criminosos fazem no escuro, os criminosos atacam quando ninguém está vendo, quando uma pessoa está sozinha. Aqueles que praticam fraude, cometem fraudes financeiras ou o que for, eles fazem isso sorrateiramente, de forma escondida, eles tentam encobrir os rastros para que ninguém descubra. Por quê?
Ninguém precisa fazer isso quando a obra é boa. Ninguém precisa se esconder quando uma obra é uma obra, como diz Paulo, de boa fama, quando é digna, quando é justa, quando é uma coisa boa. Ninguém precisa esconder, mas se esconde o que é mal, o que é perverso, o que é maligno. Irmãos amados, os homens não admitem a pregação da palavra, a proclamação do nome de Cristo, a revelação que Cristo veio trazer, porque esta revelação, ela mostra que eles são grandes pecadores e que eles são injustos e que Deus, se Deus mandá-los para o inferno, Deus não estará cometendo nenhuma injustiça, porque é o que efetivamente eles merecem, a condenação eterna, porque eles são grandes pecadores contra um Deus justo e eles não admitem isso. Eles odeiam isso. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo brilhou sobre eles, imediatamente eles odiaram a luz, porque a luz mostrou que Deus é justo, mas eles são injustos e eles não querem aceitar isso. Então eles correm para as trevas, onde ali eles podem cometer as suas injustiças, mas as trevas não revelam que é injustiça. Eles podem se enganar, eles podem enganar o próximo. É assim que eles vivem, irmãos. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, e agora nós vamos ler outro versículo aqui, no capítulo agora 15, por favor. Capítulo 15, versículo 18. O Senhor Jesus Cristo diz mais algo a respeito dessa ignorância do mundo. Ele diz assim, capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. E mais adiante um pouquinho, lá no versículo 21, Jesus diz assim: mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também é meu Pai. Ele está dizendo assim, não tem desculpa, sabe por quê? Porque não é uma ignorância que assim, a pessoa quer conhecer, mas ela não tem luz. Não, eu vim, eu falei com eles, eu fiz milagres, eu mostrei a verdade de Deus Pai, mas eles me odiaram mesmo assim. Eles não amam a minha luz, eles não amam a minha palavra, eles odeiam. Meus irmãos amados, preste bem atenção nisso. O que eu quero dizer para vocês é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui uma comparação. Jesus está comparando os discípulos com o mundo. Jesus aqui está dizendo o seguinte: nós, seres humanos, que todos nós aqui, por natureza, somos deste mundo, irmãos. Somos deste mundo. Nós, seres humanos, como seres pertencentes a uma raça caída, nós jamais, por nossa força, por nossa capacidade, nós vamos aceitar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Quando o Evangelho for pregado a nós, quando a palavra chegar a nós, quando Cristo brilhar sua luz sobre nós, nós, por natureza, como pertencente a este mundo, como uma raça caída em Adão, nós sempre vamos odiar a luz, porque a luz nos denuncia, porque a luz nos acusa, porque a luz nos condena. Nós vamos amar as trevas, nós vamos correr da luz. Isso sempre vai acontecer, a não ser que Deus faça um milagre no nosso coração. Tire esse coração duro, é isso que a Bíblia fala, e coloque lá um coração de carne. Isso é no sentido espiritual, não? A não ser que ele opere de tal maneira que ele, por seu Espírito Santo, nos convença, nos faça ouvir a palavra e deixar de ser rebelde, resistente, incrédulo. A não ser que ele brilhe em nossa alma pelo seu Espírito e ele mostre a beleza de Jesus, a glória de Jesus, a justiça de Jesus, e mostre para nós de forma clara pelo seu Espírito Santo, rompa a nossa ignorância voluntária, faça com que nós sejamos então dóceis e ouçamos voluntariamente a palavra e nos submetamos a ela e comecemos então a enxergar que eu sou injusto,
que eu sou um grande pecador, mas que Deus é absolutamente justo. Quando ele faz isso, então, só então, eu passo a conhecer a Deus através do Filho. Mas antes disso, não adianta. Deus se revela. Deus se revela na criação. Todo dia que o sol brilha sobre a sua face, todo dia que você ouve o canto dos pássaros, todo dia que você, da agora cai uma chuva, né? Que cai a chuva, todo dia que tem um pão na sua frente ali, o seu alimento, que Deus dá para você o pão, Deus dá para você todas essas bênçãos, Deus está dizendo assim, eu existo, eu sou real, eu sou o Criador, eu sou o mantenedor. Mas todos os dias a humanidade está dizendo, não, Deus não existe. E come o pão, e tem ali a bênção do sol sobre a sua face, a bênção da chuva, mas não dá glória a Deus, dá glória aos ídolos. E vive como se Deus não existisse. É aquilo que nós chamamos de ateísmo prático. A pessoa vive como se Deus não existisse. Ela não honra a Deus, ela não glorifica a Deus. É assim que é a humanidade. E quando o evangelho é pregado a ela, quando se anuncia a ela que Jesus é o Salvador e que ela é uma grande pecadora e que Cristo morreu por pecadores e que ela precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus, sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer, não, eu não sou pecador. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa. Eu tenho meus defeitos, mas eu não sou assim tão mal. Eu não aceito essa acusação de Deus. Ela então cria uma religião, ou ela nega totalmente a necessidade da sua alma, ou ela cria uma religião de obras, de justiça própria, dizendo que ela tem justiça. Mas Deus está dizendo, não, você não tem justiça, você é injusto. E a única justiça está em Cristo, está no sangue dele. Você tem que crer nele, porque ele morreu por pecadores como você. E quando você crê nele, aí aquilo que ele fez é atribuído a você por graça. Porque ele assumiu, ele que é justo, ele que é o Cordeiro perfeito de Deus, ele morreu por pecadores, derramou o seu sangue para que esses pecadores, ao crerem nele, possam ter agora a justiça que ele ganhou naquela cruz. É a única maneira que eles têm de acertar as contas com Deus, mas eles não aceitam, a não ser que o Espírito Santo os ilumine, os convença e transforme o coração deles. Mas os homens, irmãos, então, preste bem atenção nisso. Deus se revela na criação, Deus se revela na providência, Deus se revela na salvação em Cristo, Deus se revela em Cristo. Cristo já veio a esse mundo, a Bíblia já foi escrita, a igreja está aí pregando sobre Cristo durante esses 2000 anos, mas a humanidade continua dizendo, não, nós não aceitamos Cristo, nós não aceitamos Deus, e a humanidade continua sendo ignorante sobre Deus. As pessoas conhecem muita coisa, têm muito conhecimento, têm muita informação. Alguns se tornam homens e mulheres de grande intelectualidade, são estudiosos, são grandes filósofos ou cientistas, chegam a graus altíssimos de conhecimento que eles podem ter nesse mundo, mas lhes falta o mais importante conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Porque não é que Deus não se revele, é que elas não querem, elas rejeitam, elas odeiam. Mas graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Né? Olha o que ele diz agora, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. O Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, meus irmãos, 4 coisas sobre o conhecimento que eu queria chamar a atenção de vocês agora. Vamos observar aqui. Ele acabou de falar que o mundo ele é ignorante, ele não conhece, mas agora Jesus vai falar do conhecimento. E esse conhecimento, primeiro ele diz, esse conhecimento, em primeiro lugar, é do próprio Cristo. Jesus diz assim, olha, o mundo não te conheceu, ele faz o contraste com essa palavra mas eu te conheci. Então, é o conhecimento primeiro que Jesus tem. Segundo, ele diz, estes conheceram. Quem são estes? São os discípulos que estão ali com ele naquela oração. São 11 pessoas ali. Estes conheceram. Conheceram o quê? É um conhecimento de que tu enviaste a mim. Então, é um conhecimento sobre o envio de Jesus Cristo, que Jesus foi enviado pelo Pai. Segunda coisa. Terceira coisa,
E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Esse é um conhecimento que vem de Jesus, que foi Jesus que deu a eles. É um conhecimento do nome do Pai, dado pelo Filho. E quarta coisa, eu lhe farei conhecer mais. É um conhecimento que não está esgotado, mas um conhecimento que está em progresso. É um conhecimento que continua crescendo, continua sendo dado e continua sendo ali crido, compreendido e fortalecido e vai aumentando cada vez mais. Então são 4 coisas aqui, né? Vamos pensar aqui. Primeiro, é um conhecimento que é um conhecimento do próprio Jesus. Segundo, é um conhecimento que os discípulos tiveram crendo que o Pai enviou Jesus. Segundo, é um conhecimento que Jesus deu a eles sob o nome do Pai. E terceiro, é um conhecimento que vai ainda aumentar mais e mais. Vamos pensar aqui nessas 4 coisas, irmãos. E aqui está a natureza deste conhecimento que o Senhor Jesus Cristo disse, e que primeiro ele disse que o mundo não tem, porque o mundo rejeitou, porque o mundo negou, não creu neste conhecimento que o Senhor Jesus Cristo deu, mas os discípulos têm. Que conhecimento é esse? Primeiro é o conhecimento que o próprio Jesus tem. Por que o próprio Jesus tem? Irmãos, porque Jesus é o Filho. Nós cremos que há só um Deus que subsiste, isso que a Bíblia ensina, né? Em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é infinito. O que a Bíblia mostra é que nem na eternidade, irmão, nem quando nós estivermos no céu, no novo céu, na nova terra, depois de que tudo isso acabar, nem na eternidade nós vamos chegar a conhecer Deus totalmente. Por quê? Porque Deus é infinito e nós sempre seremos finitos. Nós temos limite. Então, o finito não pode abarcar o infinito. O finito, que somos nós somos seres finitos, nós vamos conhecendo gradativamente o infinito, que é Deus. Deus é infinito. Deus tem conhecimento, sabedoria, poder, graça, bondade, amor, misericórdia. Tudo isso é infinito, tudo isso não tem limite. Mas nós somos seres limitados. Então nós vamos conhecendo gradativamente. Só que Jesus não tem isso, porque Jesus é Deus. Só Deus conhece Deus integralmente, totalmente, plenamente. Só Deus conhece Deus como realmente Deus é. Porque só o infinito conhece o infinito. Só aquele que não tem limite pode ter uma visão dessa infinitude, desse ser tão glorioso, tão infinito. E esse é o Filho. Só o Filho que veio do céu. Jesus diz em outra parte que ele veio do céu, que ele não é terreno. Ele diz aqui no Evangelho de João, nós já estudamos isso aqui há muito tempo, que ele não é terreno, mas ele veio do céu. E ele veio, esse que veio do céu, que conhece o céu, que conhece a glória, que conhece Deus, que conhece o Pai plenamente. Esse que está dizendo aqui, eu te conheci, eu te conheço. Só Ele conhece. Portanto, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ir à fonte. A fonte, qual é a fonte? A fonte é o Filho. Porque é o Filho que desceu do céu. Porque é o Filho que se encarnou. Porque é o Filho que habitou entre nós. E é o Filho que conhece plenamente o Pai, que trouxe para nós esse conhecimento. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O texto ele é cristocêntrico, irmãos. O que quer dizer isso? O texto está apontando todo o tempo para Jesus. O texto está dizendo assim: nós nunca conheceremos a Deus fora de Cristo. Nós nunca conheceremos a Deus fora do Filho. O Filho que conhece, e foi o Filho que trouxe esse conhecimento para a terra, para nós seres humanos, pecadores, finitos, ignorantes, teimosos. Que bênção! Que misericórdia! E o Filho esteve aqui, e o Filho, como é que ele revela o Pai de forma especial? Ele revela a justiça do Pai. O que é que Jesus chama aqui? Pai justo.
E essa revelação, o meu segundo aspecto aqui, do versículo 25, é que Jesus diz assim, mas eu te conheci, mas em seguida ele diz, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Ou seja, irmãos, o mundo é ignorante, mas os discípulos, eles recebem o conhecimento do Filho. Mas esse conhecimento do Filho é um conhecimento a respeito do seu envio, de que ele não é um ser humano normal, não é um ser humano natural, ele é um ser humano perfeito, ele é 100% homem, ele é um homem mesmo, viu? Ele se revestiu de humanidade, mas ele é mais que um homem, ele é Deus homem, e ele é o enviado por Deus Pai para a nossa salvação. Ele foi enviado pelo Pai para resolver o nosso maior problema, que é o nosso pecado, para morrer na cruz por nossos pecados. E o mundo não acreditou nisso. Lembra que eu falei aqui? O mundo disse, não, Deus é injusto. Mas os discípulos, eles creram, eles receberam esta palavra bendita. Vamos ler aqui alguns versículos, aqui mesmo no capítulo 17, irmãos. Leiam comigo do versículo 7 ao 9, por favor. Do 7 ao 9. Olha o que Jesus... Aqui mesmo no capítulo 17. Jesus diz assim, do 7 ao 9. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O que eles receberam, meus queridos irmãos? A palavra que Jesus trouxe. Esse conhecimento, portanto, é um conhecimento através da palavra de Jesus. E eles receberam, eles creram. E quando eles ouviram a palavra de Jesus, eles creram que Jesus não é uma fraude, como os judeus diziam. Mas Jesus é o verdadeiro Messias, foi mesmo enviado pelo Pai. Eles viram a pregação de Jesus, eles ouviram a pregação de Jesus, melhor dizendo, eles viram os milagres de Jesus. E eles, então, chegaram a uma conclusão. Crendo nessas verdades, eles chegaram a uma conclusão. Jesus, de fato, é o enviado do Pai. E esse envio do Pai mostra que Jesus é justo, que Deus é justo, que tudo que Deus está fazendo é para a minha salvação, e Ele não pode fazer isso de uma maneira injusta. Lá no capítulo 3 de Romanos, que eu não vou ler agora com vocês, mas o apóstolo Paulo dá uma expressão assim, ele diz assim, que Deus é o justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Deus é justo e Deus é o justificador. Deus me justifica, mas como é que Ele me justifica? Eu mereço o inferno, eu sou um pecador, eu mereço a condenação. Se Deus me levar para o céu assim, aí Deus, e digo isso com reverência e temor, se Deus fizesse isso, Deus não estaria sendo justo, mas Deus não faz isso. Deus, Ele escolhe um advogado para nós. Ele escolhe um representante para nós. Alguém que vem a este mundo e paga. Alguém tem que pagar. Alguém tem que morrer. Alguém tem que derramar o seu sangue. E não pode ser um homem como nós, porque nós não podemos nos salvar. Nós já estamos condenados. Não pode ser um outro homem morrer por nós, porque o outro homem não pode nem se salvar, quanto menos, né? A nós poderá salvar. Mas vem então Jesus, que é santo, perfeito, Deus homem, Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, e o sangue dele tem poder, o sangue dele purifica, o sangue dele nos justifica. Deus então é o justificador daquele que crê em Jesus, mas ele faz isso de maneira justa. Em tudo isso está a justiça de Deus, porque alguém pagou, alguém morreu, alguém pagou o preço dos meus pecados, e foi Jesus quando Ele morreu naquela cruz. Eu posso ir hoje para o céu e ver a Deus e estar em paz com Deus, porque já foi paga a minha dívida, e a dívida foi paga por Jesus. E Deus fez isso de forma justa. Deus não simplesmente esquece dos meus pecados foram pagos em Jesus. Os discípulos creram nisso, os discípulos estavam entendendo tudo isso, começando a entender cada vez melhor tudo isso. E os discípulos, então, viram em tudo isso o amor de Deus. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem dois atributos que aparecem aqui nesses dois versículos. Primeiro, é a justiça de Deus. Segundo, é o amor de Deus. Você vê o que Jesus fala lá no versículo 26, do capítulo 17, Jesus diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O que apareceu? O que os discípulos viram na obra de Jesus? Eles viram duas coisas. Eles viram a justiça de Deus e eles viram o amor de Deus. Só um Deus amoroso pode amar pecadores como nós. Só um Deus amoroso pode dar o próprio Filho dele, para que o Filho dele assuma a nossa culpa, morra por nossos pecados e nós sejamos salvos. Esse é o grande amor de Deus. Deus se revela em Cristo, em sua justiça e em seu amor. E é isso que os discípulos conheceram. Quando Jesus diz aqui: Pai justo, o mundo não te conheceu, o mundo não reconheceu a sua justiça, o mundo não creu no seu amor, mas estes conheceram que tu me enviastes a mim. Jesus está dizendo: estes conheceram que tu és justo, que tu me enviaste de forma justa e que tu amaste a eles. Estes conheceram ao Senhor em amor e justiça. Mas logo em seguida Jesus diz no versículo 26, irmãos, é a terceira verdade aqui sobre o conhecimento. Ele diz no versículo 26 assim, por favor, leia comigo, ele diz assim: e eu, veja a ênfase, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Fui eu que fiz isso. O que Jesus está dizendo aqui é que esse conhecimento não foi alguma coisa que os discípulos, por si mesmos, pela sua instrumentalidade, capacidade, dons, talentos, chegaram a ter, mas foi dádiva, foi dado a eles, foi dado por Jesus, é graça, Jesus que deu, e tudo que eles têm é tão somente por Jesus, e fora de Jesus eles não têm nada. Não foi alguma coisa que eles conheceram pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria capacidade, pela sua própria força. Não, meus irmãos, nós já lemos aqui, eles não querem a luz, eles rejeitam a luz, eles rejeitam o conhecimento de Deus. O coração deles é um coração incrédulo, teimoso, que rejeita a Deus. Sempre rejeita a luz de Deus. Mas então, o Senhor Jesus Cristo, que deu isso para eles. Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Hoje aqui de manhã nós começamos a estudar o terceiro mandamento sobre honrar o nome de Deus. E o nome de Deus na Bíblia, expliquei aqui de manhã, mas explico de novo agora. Quando a Bíblia fala nome de Deus, a Bíblia está falando revelação do caráter de Deus. É como o seu nome, expliquei aqui de manhã, né? Pode fazer uma comparação assim. Quando eu falo o nome de vocês, para uma pessoa que conhece você, logo quando eu falo nome para essa pessoa que te conhece, vem a sua fisionomia, vem as suas características. Aquele nome revela você. E assim também é o nome de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que eu fiz com que o Senhor, Pai, fosse conhecido por eles. Foi eu que fiz isso. Eu revelei a eles o teu nome. Eu revelei a eles a tua pessoa. Fui eu que fiz isso. Mas esse conhecimento não foi dado de uma vez só. Mas Jesus está dizendo, a segunda parte do versículo 26 é: eu lhe farei conhecer mais. Eu já dei esse conhecimento, mas ele vai ser ainda aperfeiçoado. O que Jesus está falando? Irmãos, Jesus ainda estava ali vivo diante dos discípulos, fazendo essa oração. Judas está vindo prender Jesus com as autoridades. E Jesus está ali. Jesus ainda ia se entregar. Jesus ainda ia ser julgado. Jesus ainda ia morrer numa cruz. Jesus ainda ia ser sepultado. Jesus ainda iria no terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. Jesus ainda iria ficar com ele 40 dias, como conta Atos dos Apóstolos, com eles, ensinando muitas coisas para eles. Jesus ainda iria subir ao Pai. Eles ainda iriam ouvir dos anjos que apareceram ali: esse que vocês viram subir ao Pai voltará. Tudo isso ainda ia acontecer, ou seja, ainda tinha muita coisa para eles compreenderem, entenderem. E tudo isso que Jesus ia fazer revelaria o nome do Pai.
revelaria o conhecimento do Pai. É a mesma coisa conosco hoje. Jesus revela, mas Jesus continua revelando. Esse conhecimento não tem fim, irmãos. Mesmo quando nós formos para o céu, nós vamos continuar conhecendo a Deus na face de Jesus. Nós vamos continuar conhecendo a Deus na pessoa de Cristo. Mas o meu último ponto de hoje à noite, irmãos. Como eu disse para vocês, o texto é muito rico e consegui aqui, né, chegar no último ponto, sobre para que esse conhecimento. Vamos ler aqui no versículo 26, diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui o seguinte: para que, qual o efeito, qual o resultado deste conhecimento? É que o amor com que me tens amado esteja neles. A partir do momento que eles conhecem ao Pai por meio do Filho, eles têm uma percepção daquele amor que o Pai tem pelo Filho, porque, como João diz, Deus é amor. O padrão do verdadeiro amor é o próprio Deus. O Pai ama o Filho ama o Pai. E isso na eternidade. Eles sempre se amaram. Há um amor santo, puro e perfeito nas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é amor. Mas Deus expressa esse amor glorioso, infinito, quando Ele dá o Filho para a nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o seu Filho unigênito. Essa é a grande expressão do amor de Deus. Deus manifesta o seu atributo do amor de forma suprema, quando Ele dá o próprio Filho para morrer por miseráveis pecadores como nós, numa cruz maldita, assumindo os nossos pecados, assumindo a nossa morte, a nossa corrupção, a nossa condenação. E quando eles creem nisso, eles começam a conhecer e começam a perceber, e eles começam a experimentar o amor de Deus neles. Veja que Jesus diz aqui, perceba as palavras: para que o amor com que me tens amado esteja onde? Neles. O amor de Deus invade o coração deles, penetra neles, transforma eles. E mais, quando isso acontece, Jesus está dizendo aqui: para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu mesmo esteja neles. Jesus vem habitar em nós. Jesus é o próprio amor. Jesus é a maior manifestação do amor. Então, quando o amor está em nós, na verdade, a própria pessoa do Filho está em nós. E isso acontece pela presença do Espírito Santo. Eu quero ler um outro versículo com vocês, que está lá em Romanos. Por favor, abram comigo, por gentileza. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Olha que coisa impressionante que o apóstolo Paulo diz aqui, que tem a ver com isso que nós estamos estudando hoje à noite. Capítulo 5, versículo 5. Olha só o que Paulo diz. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ele nos diz assim, meus irmãos: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas olha o que ele diz no versículo 8 agora. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê, irmãos? Pecadores. O amor de Deus é derramado em nosso coração. E o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos faz crer em Jesus, quem vence a nossa rebeldia natural. É o Espírito Santo que mostra que Jesus é justo e a maior expressão do amor de Deus. É o Espírito Santo que faz com que eu veja que Deus me amou no Senhor Jesus. E esse amor pelo Espírito Santo penetra em mim. É o Espírito Santo que me faz crer em Jesus. E a partir do momento que eu creio em Jesus, é aquela ilustração da videira.
Eu estou ligado à videira. A videira é Jesus. Eu estou ligado pela fé, pela obra, pela graça do Espírito Santo. E Jesus está em mim e habita em mim. E o seu amor está em mim. E eu experimento o seu amor em mim, por mim, pelo Espírito Santo. E eu conheço então, Deus me amou quando eu era ainda um grande pecador. Quando eu ainda só tinha uma coisa com relação a Ele, ódio. Ele me amou quando eu o odiava. Mas agora eu não o odeio mais. Eu amo a Deus, porque Ele primeiro me amou. Como João vai dizer na sua carta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria encerrar dizendo para vocês que este amor, meus queridos irmãos, é um amor que Jesus já tinha dito, vai se manifestar, inclusive nas pessoas que estão lá fora no mundo, porque desde que eu recebo esse amor de Deus, Jesus Cristo veio e lavou os meus pés. João 13, Ele lavou os meus pés, Ele morreu por mim na cruz. Eu passo a amar esse Jesus, e agora Ele diz, agora lava os pés dos teus irmãos, ama os teus irmãos, serve os teus irmãos. Senhor Jesus, mas os meus irmãos são cheios de defeitos e pecados. Aí Jesus diz para nós, mas eu te amei quando você me odiava. Então não ame os teus irmãos, porque eles são bons e perfeitos. Ame porque eu te amei. Ame por causa de mim. Ame como eu amei você. Eu amei você quando você me odiava. Então você vai amar os seus irmãos, você vai perdoar os seus irmãos, você vai lavar os pés dos seus irmãos, como eu lavei os teus pés. Esse amor vai aparecer no serviço, e o Senhor Jesus Cristo diz, e eu quero ler com vocês aqui, este é o último versículo, no capítulo 17, no versículo 23, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, ele diz assim, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, olha só, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. O mundo vai conhecer que os tens amado, como me amas. O mundo vai conhecer que Deus nos amou, como ama o Filho, através da nossa unidade no serviço uns aos outros. É assim que as pessoas vão olhar para a igreja. As pessoas, quando olham para a igreja, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. As pessoas só vão acreditar no amor de Deus, só vão acreditar na verdade do Evangelho, se elas também perceberem, é isso que Jesus está ensinando aqui, que isso vai acontecer, que elas vão perceber que realmente Deus é amor, porque elas vão ver este amor em nós. E é assim que nós temos que demonstrar ao mundo que o Evangelho é verdadeiro, proclamando, ensinando, falando de Cristo, mas também vivendo de uma tal maneira que o amor de Deus se manifeste por nossa vida e dessa maneira servindo uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Eu quero deixar para vocês, de forma rápida, bem rápido mesmo, o tempo ali já está estourado, né? Eu quero deixar para vocês só 5 conselhos diante dessas verdades aqui que nós aprendemos hoje à noite. O primeiro conselho que eu quero lhe dar é o seguinte: procure, meu querido irmão, conhecer mais e mais esse Pai justo. Procure. Você vai dizer, como, pastor, que eu vou conhecer? Olhe para Jesus. Conheça Jesus. Busque conhecer Jesus. E você vai conhecer cada vez mais que o Pai Celestial é justo, porque a justiça dele brilha no Filho. Faça isso lendo a sua Bíblia, meditando, ouvindo pregação fiel, participando dos cultos, procurando ouvir uma pregação fiel todos os domingos. É assim que nós vamos crescendo no conhecimento da justiça do Pai. Segundo conselho que eu quero lhe dar é um alerta aqui: não desprezemos o conhecimento como o mundo faz. Preste bem atenção aqui, isso aqui é um alerta. Que nenhum de nós aqui ouça o Evangelho e faça o que o mundo faz normalmente. O que é que o mundo faz? Não quero saber disso. Isso está me incomodando, isso está me denunciando. Então eu vou ali para o escurinho ali para continuar pecando. Não faça isso. Vá para a luz. A luz denuncia, a luz incomoda, a luz denuncia o nosso pecado,
A luz nos traz tristeza, porque mostra que nós somos grandes pecadores, mas a luz aponta para a solução. A solução é Cristo. Então não deixe, não fuja da luz. Não faça como o mundo faz. O mundo não quer saber da pregação da palavra. O mundo quer mentirosos, quer enganadores, quer que as pessoas, quer que digam para eles mentiras, para eles continuarem nos seus pecados. Mas o final disso é a morte, é a condenação. Porque não adianta se enganar. Uma hora a verdade vai nos achar. Então, que a verdade brilhe sobre você, que a luz brilhe sobre você agora. Porque a luz denuncia o pecado, mas ela aponta para Cristo. Então não corra da luz. Deixa a luz brilhar sobre a tua alma. Perdão, irmãos. Terceiro conselho. Busque este conhecimento em Cristo cada vez mais. Em sua palavra, como ele nos ensinou aqui, foi pela palavra. Em sua obra, está tudo aqui na Bíblia. Leia a sua Bíblia. E de forma crescente. Nunca pense assim, eu já conheço Deus totalmente. Você nunca conhece Deus totalmente. Você continua conhecendo a Deus. Então, nunca deixe de ler a sua Bíblia todo dia, orar, buscar, orar para Deus e dizer assim, Senhor, Deus Pai, eu quero crescer no conhecimento. Guarde o dia do Senhor. Se exponha todo domingo à pregação da palavra. E esse conhecimento ele vai sendo dado a você. Um quarto conselho. Agradeçamos pelo conhecimento que ele já nos tem dado. É graça. Jesus diz, o mundo não conhece, mas eu fiz com que eles conhecessem o teu nome. Vamos ser muito agradecidos, irmãos, porque o Senhor Jesus nos trouxe o conhecimento de Deus Pai, que nós não tínhamos antes, e vamos orar pedindo mais e mais esse conhecimento. E o último conselho, esse conhecimento não é meramente intelectual, mas é um conhecimento que resulta em amor. É um conhecimento do amor. É um conhecimento da justiça. Uma pessoa que realmente conhece, tem esse conhecimento, ela se torna uma pessoa amorosa. Existe uma correspondência entre este conhecimento e o amor prático. Uma pessoa que conhece mais e mais o amor de Deus aquece o seu coração e faz com que ela se torne amorosa como Deus é amoroso. Perdoadora como Deus é perdoador, misericordioso como Deus é misericordioso, gracioso, bondoso como Deus é bondoso. Então, meu querido irmão, você conhece a Deus? Então ame o seu próximo, ame os seus irmãos, ore pelos seus irmãos, não guarde raiva, vingança, não se vingue. Não seja uma pessoa cheia de raiva, de mágoa, mas ame e se regozije, se alegre muito no conhecimento que você já tem de Deus. O conhecimento de Deus nos cura de duas coisas, deixa eu falar para vocês. Nos cura da mágoa, do ódio, da vingança e nos cura também da melancolia, da tristeza, da angústia. Eu não estou dizendo que nós não vamos ser tentados a essas coisas. Nós vamos ser tentados. Nós somos pecadores. Nós vamos ser tentados e vamos passar momentos que nós vamos ficar aborrecidos. Nós vamos ficar com raiva de alguém. Nós vamos ficar melancólicos, tristes. Isso faz parte. Mas o cristão, ele sabe onde ele encontra os remédios, os bálsamos, né? A cura para essas coisas ruins. Onde ele encontra? Ele encontra na meditação no amor de Deus. Quando eu começo a meditar, eu posso estar com muita raiva de alguém, mas quando eu começo a meditar assim, mas Deus me amou quando eu odiava ele, então eu não tenho direito de ficar com raiva dessa pessoa. Aí eu passo a perdoar, entendeu? Eu posso estar muito triste, mas quando eu lembro assim, mas espera aí, deixa eu pensar aqui uma coisa. Não importa que eu tenha perdido muitas coisas, mas uma coisa eu tenho, o amor de Deus. Isso é a fonte de toda alegria. É por isso que Paulo dizia, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por isso que Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos amados, busque conhecer o Pai justo cada vez mais através do seu Filho. Esse conhecimento está à disposição. Busque, e você o terá mais e mais em Cristo. Amém? Vamos orar, pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós tivemos hoje à noite o privilégio, a oportunidade. Somos aqui hoje pouquinhas pessoas, mas é uma alegria
termos a oportunidade de estudarmos este assunto tão maravilhoso. E pedimos que esse bendito conhecimento cresça cada vez mais sobre nós e também sobre os nossos irmãos amados que não estão aqui hoje à noite. Nós oramos por nós, nós oramos por eles que não estão presentes. Nós pedimos que esse conhecimento tão bendito venha crescer na nossa igreja e nos fazer pessoas amorosas, perdoadoras e que sirvam uns aos outros, de maneira que os nossos vizinhos, os nossos amigos, nossos colegas, esse bairro possa ver através da nossa vida que Deus é amor e o seu nome seja glorificado cada vez mais. Nós oramos assim no Senhor Jesus e nós damos graça. Amém.